Glória a Deus. Amém? Amém. Bom dia, irmãos. Paz. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Do verso 19, diz assim, mesmo sentados, mas com toda a reverência, a gente lê a palavra, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Senhor Deus, Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã de domingo, Senhor. Nós viemos até a Tua casa, Pai, para render louvores ao Senhor, Pai. Mas também para receber de Ti, Pai, uma direção, Pai. Uma orientação, uma palavra de refrigério, uma palavra, Pai, que nos mostra para onde caminhar, Senhor. Pai, que não seja o homem falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, Pai, e escrever essa palavra dentro de nós, Pai, para que nós possamos vivê-las, Pai, dia após dia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em cima, né? Verdade. Nossa, eu estou um pouco nervoso, tá, pessoal? Então, não, se eu dar uma enrolada, vocês não reparam. Faz tempo que eu não tenho o privilégio de poder estar compartilhando a palavra aqui no domingo, né? De sábado a gente faz sempre. Mas a palavra que Deus coloca no meu coração é sobre esse trecho. São apenas 2 versículos e em algumas Bíblias o título dela é a Grande Comissão. Mas se a gente trazer para os dias de hoje, a gente pode dizer que é a grande missão. É a grande missão do cristão. E de um tempo para cá, por favor, irmão. De um tempo para cá, Deus tem me ensinado a olhar para cada detalhe da palavra de Deus. Eu gosto muito de ler um trecho e às vezes eu ler ele de novo e ler mais uma vez e tentar focar nas palavras que estão escritas. Muitas vezes nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade de colocar as palavras certas no momento correto. Muitas vezes encontramos dificuldade de falar as palavras corretas para aquilo que nós queríamos falar. Isso talvez às vezes cause até prejuízo para a gente numa conversa, ou às vezes até num momento de uma discussão, a gente acaba falando algo e depois quando a gente pensa, a gente fala, nossa, não devia ter falado isso. Ou às vezes você está defendendo uma ideia e aí você está na sua casa depois e você fala, nossa, devia ter falado isso. Essa palavra expressava melhor o que eu queria falar. Porém, uma coisa que eu tenho plena certeza e convicção é que Deus não tem essa dificuldade. Diferente do ser humano, Deus não tem dificuldade de encontrar as palavras corretas para aquilo que Ele queria dizer naquele momento. Até por isso, Deus compara a sua palavra com uma espada de 2 gumes. Ele diz em Hebreus 4 que sua palavra é uma espada capaz de separar juntas e medulas, de discernir a intenção do coração do homem. Em outro texto, Jesus fala que as suas palavras, mas fala que céus e terras passarão, mas as suas palavras não passarão. E com isso nós podemos ver 2 coisas. Deus, ele não tem dificuldade de encontrar as palavras corretas para expressar aquilo que ele queria dizer. E outra que a gente pode ver é que a palavra de Deus, ela era útil no tempo que ela foi escrita e ela continua sendo útil agora. A palavra de Deus, ela não perde o seu contexto, ela não se desatualiza, ela não é um aplicativo, ela não é um Android que você precisa baixar uma atualização. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia nas nossas vidas. E isso tudo acontece através do seu Espírito, através do Espírito Santo que Deus derrama sobre as nossas vidas. E tendo dito isso, eu queria que a gente se atentasse a uma palavra
Ali no Jesus diz: ide e fazei discípulos. Entenda que Jesus, ele fala que nós temos que sair, Ele pega ali e ele fala um pouquinho antes que foi dado toda a autoridade sobre ele. E agora, com toda a autoridade derramada sobre Jesus, ele olha para aqueles que estavam com ele há dias e fala assim: agora eu estou falando para vocês, vão e faça discípulos. Jesus, ele está falando assim, ensinando-lhes a obedecer. Ele podia falar assim: vá lá e ensine todo mundo a obedecer a minha palavra. Mas não, Jesus, Deus inspira o homem a escrever que Jesus falou: ide e fazei discípulos. Então nós precisamos entender que antes de ensinar a pessoa a viver com Cristo, nós precisamos fazer daquelas pessoas discípulos. Era isso que eu queria, que essa introdução, ela traz a ideia. Eu queria que a gente se atentasse a essa palavra, discípulos. E para isso nós precisamos entender um pouquinho sobre o que Jesus estava falando naquele. Qual era o contexto histórico da palavra discípulo? Nos evangelhos nós vemos que existiam 3 grupos que seguiam a Jesus. Existiam os seguidores, que eram uma multidão, que eles ouviram falar de Jesus em algum momento, eles viram que Jesus passava por lá e eles sabiam que estava crescendo um novo movimento. Para quem não sabe, dentro da história dos judeus, não era difícil você surgir um movimento, uma doutrina nova. Existiam os zelotes, que foram pessoas que antes de Jesus foram pessoas que guerreavam para defender as leis de Deus. Dentro disso também existiam os fariseus, os saduceus. Então não era difícil. Jesus não foi algo somente novo que aconteceu. É claro que o ministério de Jesus, ele é incomparável a todos os outros. Era o ministério do Deus verdadeiro. Mas não acontecer esse movimento, surgir esses boatos de atrair multidões, não era uma coisa diferente, não era uma coisa atípica de acontecer naquele momento. Então, por onde Jesus passava, tinha alguns que seguiam apenas por curiosidade. Eles olhavam, eles ficavam sabendo, a notícia chegava através do boca a boca ali, e eles sabiam que estava acontecendo algo novo em Israel. E aí eles falavam: vamos lá ver o que é esse algo novo. O segundo grupo que nós encontramos na palavra é os discípulos. Jesus, ele tinha um grupo de discípulos. Além dos 12, nós podemos ver que Jesus, ele designa 70 discípulos e envia para pregar a palavra de Deus, para curar, para libertar. Então não tinha somente aqueles 12 que andavam com Deus, mas também tinham mais de 70. E muitos mais, com certeza. E eu não vou me atentar, eu não quero me prender tanto agora a falar dos discípulos, porque eu vou falar dos apóstolos, mas depois nós vamos voltar a falar dos discípulos. O terceiro grupo eram os apóstolos. Os apóstolos, eles eram os 12 mais íntimos de Jesus. E eu pesquisando para poder trazer a ideia de apóstolos, que eu não vou querer aprofundar tanto, mas uma diferença básica entre discípulo e apóstolo o discípulo é aquele que aprende, e o apóstolo é aquele que é enviado. O discípulo, ele não necessariamente ele é apóstolo, mas o apóstolo, ele tem que ser um discípulo. Porém, o nosso foco não é falar sobre o apostolado, mas sim falar sobre o discípulo. A cultura judaica, ela tinha uma metodologia de ensino, que começava mais ou menos quando a criança tinha 4 anos. Ele era inserido numa escola, onde pela manhã ele estudava. E todo o estudo, desde leitura, interpretação, até a matemática, era toda feita em cima da Torá. Era feita em cima do Torá e dos profetas. E a criança, ela passava a manhã com o seu mestre sendo ensinado, aprendendo a se relacionar, a interpretar a palavra. E à tarde ela passava a tarde com os seus pais,
aprendendo uma profissão. Isso durava até mais ou menos uns 12 anos da criança. Quando essa criança ela chegava a 12, 13 anos, ela já tinha um nível intelectual, ela já tinha aprendido aquilo que ela tinha que aprender. E nesse momento, a criança ela era separada para viver como uma pessoa normal, um cidadão. Ela vai trabalhar, vai seguir a profissão dos seus pais, ou ela podia ser um erudito, ela podia ser um mestre da lei ou um escriba. E isso dependia dela ou do seu próprio mestre. Os historiadores nos falam que neste século existiam dois mestres muito influentes, Eliel e Gamaliel, de duas escolas doutrinárias diferentes. E ele conta que ali o mestre podia olhar para aquela criança com potencial, com 12 anos, e falar assim: vem e vamos me seguir, para você ser um mestre da lei ou um escriba. Ou a criança podia sentir no seu coração e falar que queria aprender. Mas o importante é a gente frisar que o discipulado, ele começava com 12 anos. É claro que existiam discípulos, e no caso de Jesus nós vamos ver discípulos que começaram muito mais velhos. É outro ministério. Mas o discípulo, ele não era apenas um aluno, que ele ia tomar suas aulas pela manhã e vir embora à tarde. Não, pelo contrário. O discípulo ele era muito mais do que um aluno. O discípulo, ele passava a ter responsabilidades de um filho com o seu mestre. O discípulo, ele devia submissão ao seu mestre, como um filho deve obedecer ao seu pai. E o mestre, ele tinha que amar o seu discípulo, como um pai ama um filho. O tempo do discipulado, o tempo não, né, mas a hora, o ano letivo, né, o momento que ele ficava tendo aula, começava de manhã e ia até a noite. Aquele discípulo, ele só voltava para sua casa no fim do dia. E o discipulado também envolvia trabalho. O que isso tudo nos mostra? Que o discipulado, ele exige um relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo. A metodologia escolhida por Jesus nesse texto não fala de uma metodologia onde você coloca apenas um ponto de interrogação na pessoa, você dá uma palavra, você fala algo e acaba ali. Você não tem mais responsabilidade. A metodologia dita aqui por Jesus, ela fala que exige relacionamento. É um relacionamento que nos ensina a entender o que Paulo fala em suas cartas. Você vai ver que nas cartas de Paulo, toda vez que ele se refere a Timóteo, a Tito e a outros seguidores de Cristo que aprenderam com Paulo, ele chama esses seguidores de filho. Porque o ensino daquela época estava baseado no relacionamento. Era relacionamento. Então, a palavra que Deus traz no meu coração hoje para compartilhar com todos, conosco, né, para falar hoje é: Jesus, ele não mandou nós sairmos e montar uma igreja. Jesus, ele não falou, quando Jesus ele vira para os seus apóstolos, aqueles que são enviados, que um dia foram discípulos, e ele não falou assim: vão e abram uma igreja. Jesus, ele não falou: vão e façam um evangelismo, façam uma campanha evangelística. Jesus não falou assim: faça uma viagem missionária, viaje até o Egito, viaje até a Síria, faz uma pregaçãozinha ali de uma semana e volta. Jesus não falou assim: vai lá, compra presente e leva para aquelas crianças. E eu não estou falando contra fazer isso. Mas o que Deus fala conosco essa manhã é que não para nisso. Com certeza é uma bênção você fazer uma viagem missionária. É uma bênção você fazer um evangelismo numa corrida. É uma bênção você fazer qualquer tipo de campanha. É uma bênção você fazer um show num ginásio lotado. E você atrair multidões para aquele ginásio. É uma bênção fazer isso. É importante. A igreja tem que fazer isso. Só que nós não podemos nos enganar.
e transformar esses eventos numa ação paliativa. O que é paliativo? Algo que tampa, que mascara a dor por um breve momento. E depois a dor volta, porque não está sendo tratado a causa da dor. Jesus está virando e falando aqui para os seus apóstolos, os seus discípulos: vão e façam discípulos. Jesus está falando aqui: vão e ensine com relacionamento. Hoje, nós vivemos um contexto totalmente diferente daquele. Hoje o contexto cultural, social, econômico é muito diferente do contexto econômico, cultural e social daquela época. As pessoas estão mais perto, mas também estão mais longe. Porém, nós vemos que o tempo é curto. Hoje acordamos logo cedo e já temos que sair para trabalhar. Muitas vezes não conseguimos dedicar tempo suficiente para a nossa família. E aí você vai falar: mas César, você está falando que a gente tem que ter discípulos ainda. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Nós dizemos no começo da palavra que de Deus é atemporal. Ela era útil para aquele tempo e ela é útil para esse tempo. E Jesus, ele sabia que nós viveríamos num mundo como esse hoje. E mesmo assim, ele escolheu a metodologia. E ele falou: ide e fazeis discípulos em todas as nações. Jesus, ele está dizendo que nós temos que fazer uma campanha evangelística, nós temos que evangelizar. Mas nós temos que orar todo dia por pessoas. Nós temos que enviar pessoas para que nós possamos orar por elas. Nós vemos Paulo em suas cartas falando assim: eu tenho orado e eu tenho quase derramado todo o meu corpo como oferta em favor de vocês. Jesus está dizendo que nós precisamos cuidar daqueles que estão conhecendo a Jesus agora. Um seguidor de Cristo e uma igreja só é seguidora de Cristo se ela obedece os mandamentos de Cristo. Nós hoje, muitas vezes, nós pensamos que porque deixamos de pecar, nós estamos obedecendo a Jesus. E que sim, quando nós deixamos de pecar, nós estamos de fato obedecendo a Jesus. Mas deixar de pecar não é um favor que nós fazemos, não é uma retribuição que nós fazemos, mas é uma obrigação. É uma obrigação. Muitos entendem que livre-arbítrio é você poder escolher a maneira que você quer viver. Isso não é verdade. O livre-arbítrio consiste em escolher se você vai viver com Cristo ou se você vai viver a favor das suas vontades. Nenhum momento em toda a Escritura você vai achar Jesus ou propriamente Deus falando assim: não, você só precisa aceitar a Jesus. Mas nós vamos achar o tempo todo Jesus falando: sede santos. Sede santos porque eu sou santo. Um homem que nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Ele já não vive mais pelas vontades do seu corpo e da sua carne, mas ele vive agora pelo seu espírito. Nas bem-aventuranças falam que a gente precisa ser santo para ver a Deus. Então livre-arbítrio não consiste em escolher a maneira que você vai viver, mas consiste em escolher se você vai viver com Cristo ou se você vai viver no pecado e vai herdar as consequências do pecado. Muitas vezes, e quase todo o evangelho, nós vamos ver Jesus falando e ensinando coisas contra o nosso próprio corpo. Que você não deve pecar, você não deve cometer adultério, você não deve mentir, você não deve matar, você não deve roubar. Isso tudo são pecados contra o seu próprio corpo. E aqui, nós vemos Jesus ensinando algo sobre a vida do outro. Jesus não está mais falando de salvação, mas Jesus está falando de proporcionar salvação para os demais.
Em Mateus 25, Jesus conta uma parábola a partir do verso 14 e diz assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que haveria recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. Então, chegando, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes mais 5 e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhe onde não planta, não semeaste, e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele e entregai ao que tem 10. Pois todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitas pessoas enxergam esse texto, Jesus falando sobre talentos, e elas confundem talento com saber fazer algo. Mas esse talento referido aqui é uma moeda da época. E se você ver no verso 1 do capítulo, diz: o reino do céu será semelhante a... E o começo do 14, começamos a ler, diz: também é como um homem. Ou seja, essas duas parábolas estão falando sobre salvação. Ela não está falando sobre bens financeiros dessa terra. Ela não está falando sobre talentos que Deus derrama sobre você. Mas ela está falando sobre salvação. E aqui nós vemos 3 pessoas. Uns que tinham 5 e transformaram em 10. Uns que tinham 2 e transformaram em 4. E um que tinha 1 e guardou para ele mesmo. Para encerrar, essa palavra nos mostra que o que Deus e o que Jesus derramou sobre nós, a salvação, o amor, o consolo do Espírito Santo, não é para ficar guardado conosco. Em momento nenhum o plano de Deus foi: te salvei, agora você pega e guarda isso para você. Não. O servo que fez isso é chamado de servo inútil. Inútil. Essa não é as minhas palavras. Essas são as palavras de Jesus. É um servo inútil. E eu queria que a gente meditasse hoje sobre quem são os nossos discípulos. Quem são os nossos discípulos? Eu gosto muito de um texto que fala que pouca obediência é igual a obediência nenhuma. Pouca obediência
é igual a obediência nenhuma. Nós não podemos receber tudo o que temos recebido de Cristo, todos os mandamentos, as ordenanças, e escolher o que vamos obedecer e o que não vamos. Nós não podemos escolher como vamos viver a nossa vida cristã. Nós temos que tentar mudar a nós mesmos a cada dia. Não mais adaptar as coisas de Deus sobre o nosso tempo, sobre o nosso horário, sobre o nosso dia, mas pelo contrário, nós temos que adaptar o nosso dia dentro das coisas de Deus. Amém? Não é mais sobre nós, é sobre Ele. Não importa mais o que vai acontecer amanhã, mas o que importa é quem vai estar no céu conosco. É sobre isso que fala essa palavra. Jesus disse que nós temos que ir. A palavra usada aqui, ela não é um pedido, ela é uma ordem. Porém, se fosse um pedido, seria muito constrangedor falar não para Jesus. Depois de tudo que Ele fez para nós, pois nós não merecíamos nada. A palavra, e muitas vezes cantamos e gostamos de cantar que Deus nos amou quando nós não merecíamos, e nós continuamos sem merecer. Seria muito chato, constrangedor, incômodo falar não para esse tipo de pedido. Como que nós podemos falar não a uma ordem clara de Deus? Eu lembro que na minha conversão, um belo dia eu me converti e eu cresci a vida toda fui na igreja até os 14, me desviei depois dos 14, passei a vida toda aí fazendo um agradável a Deus com conhecimento do que estava fazendo. E eu lembro que aconteceu várias coisas na minha vida que me trouxeram de volta para a casa de Deus. E foi em um culto, foi apenas um culto. E eu lembro que quando Deus falou comigo naquele culto, eu virei e eu aceitei Jesus, e eu fui até a frente orar, porque o pastor convidou para orar. E na minha oração eu falei assim: Deus, eu preciso que o Senhor me dê um amigo. Eu preciso que o Senhor me dê alguém para ajudar a viver o seu caminho. Porque eu só tenho amigos que me levam para outros lados. Eu só tenho amigos que me influenciam de outra maneira. E no mesmo momento, enquanto eu orava, Deus mandou uma pessoa especial que me abraçou ali no momento e orou comigo. Nós vivemos juntos, eu e esse amigo especial, por cerca de 2, 3 anos. E eu olhava para ele, e eu via ele orando, eu via ele falando de Deus, e eu via Deus fazendo as coisas através da vida dele. E eu falava: uau, eu quero isso para mim. Eu olhava para o Du, e o Du estava orando, eu falava: não, eu vou orar. Eu olhava para o Du, e o Du devorava a Bíblia, e eu falava: não, eu vou devorar a Bíblia. O Du me discipulou por cerca de 2, 3 anos, e aí a gente chegou no fim do discipulado, a gente já não conseguia mais ler junto, mas eu já tinha aprendido muitas coisas com o Du. O discipulado, ele também acaba. Ele acaba porque o discípulo, uma hora, ele tem que ser enviado. Não vou falar que o discípulo vira um apóstolo, mas ele tem que ser enviado. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Duas coisas que Deus coloca em meu coração nessa manhã é: quem são os nossos discípulos? Se eu conheço a Cristo, se eu conheço o amor de Deus, se um dia eu aceitei a Jesus, e se eu escolhi seguir a Jesus, isso é inerente. Eu preciso fazer discípulos. A igreja confunde hoje que isso é tarefa do pastor, mas não é uma tarefa do pastor. Paulo diz que a uns Deus fez apóstolos, a outros ele fez pastores, a outros ele fez mestres, a outros evangelistas. Mas
Jesus disse a todos, mesmo com chamado ministerial ou sem chamado ministerial, todos têm que ser discípulos. E Jesus virou e disse aos seus discípulos, ide e fazei mais discípulos. Quem são os seus discípulos? Se você está começando a conhecer Jesus hoje, e isso faz sentido para você, o que Deus está falando é, ora e presta atenção, talvez tenha alguém do seu lado, que você tem afinidade, e vocês precisam ir ao cinema junto, vocês precisam começar a correr junto, a andar de bicicleta junto, a jogar bola junto, vocês precisam viver uma vida de relacionamento, de amizade, porque a metodologia que Jesus escolheu para a sua igreja crescer, para o seu povo crescer, foi relacionamento. Na verdade, tudo consiste em relacionamento. Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem apenas para adorá-lo. Deus não criou o homem apenas para render louvores, para se prostrar diante dele e falar que ele é santo, ele é poderoso, ele é digno e ele é único. Sim, Deus é tudo isso. Mas Deus criou o homem para se relacionar com ele. Tudo se baseia em relacionamento. Alguém disse que ovelha gera ovelha. Não estamos falando de uma igreja cheia, mas estamos falando de um céu cheio. Às vezes olhamos para pessoas vivendo em situações de miséria, pessoas vivendo em situações de decadência financeira, moral, espiritual, e falamos, não podemos fazer nada. Podemos. Não só podemos, como devemos. Comece a orar por aquela pessoa. Peça para Deus se aproximar dela. Senhor, Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, de poder nos relacionar com o Senhor, Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor venha dar entendimento sobre essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha escrever ela em nossos corações, Pai. Que amanhã, Pai, que a partir de amanhã não seja mais uma segunda-feira, não seja apenas uma segunda-feira, Senhor. Que nós possamos praticá-la, Deus. Que possamos colocar em prática, Senhor. Não para nós, Pai, não para este lugar, mas para o Senhor, Deus. Pois a tua palavra diz que quando um pecador se converte, há festas no céu, Senhor. Que através de nós, Pai, o Senhor possa alcançar muitas e muitas pessoas, Pai. Que através de nós, Senhor, o Senhor possa curar muitas e muitas pessoas, Pai. Que através de nós, Pai, o teu reino, Pai, se espalhe, Pai, prospere nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro, Senhor, e te agradeço, Senhor. Recebe a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.